Algumas semanas atrás, uma amiga querida, militante aí da qualidade da segurança do paciente, me perguntou qual tinha sido a minha jornada até hoje pela qualidade e segurança do paciente. E eu resolvi contar minha história um pouquinho para vocês. Eu sou médica, formada pela Santa Casa de São Paulo, nascida e criada em São Paulo. E logo que eu comecei a minha carreira profissional, eu era igual a qualquer outro médico, acreditem. Eu fazia parte do percentual que era super resistente à introdução de novas práticas mais seguras e à introdução de protocolos assistenciais. Eu ainda estava na residência, estava no segundo ano da residência, e eu fui trabalhar num hospital que estava se preparando para o processo de acreditação. E realmente, tinha muito documento para preencher, muito protocolo para seguir, demorava bastante mais tempo para a gente concluir um atendimento no sistema, de acordo com o que era preconizado. E nenhum profissional médico tinha sido envolvido no processo de qualidade, então eu dei um pouco de trabalho para as pessoas que estavam na qualidade, tentando mudar os seus processos. E eu, naquela época, não entendia nem percebia qualquer valor agregado em buscar um processo de acreditação ou coisa parecida. Em seguida, eu fui convidada a trabalhar num hospital da Santa Casa de São Paulo, em Guarulhos. E esse hospital tinha um processo de acreditação já instalado, ele já era um hospital acreditado. E naquela época, era um hospital 100% SUS, era uma organização social de saúde, e que tinha seus processos mais eles estavam mais consistentes e o dia a dia da organização, de fato, trabalhava com as ferramentas da qualidade. E ali eu comecei a mudar um pouco a forma de eu enxergar o valor agregado daqueles processos ou daquela forma de fazer a gestão de um hospital. Foi tão diferente que eu resolvi fazer gestão, né? Então, eu fui fazer especialização na administração hospitalar, de hospitais e serviços de saúde na Escola de Administração de Empresas da FGV. E ali eu comecei a me encontrar. Eu sempre tive um perfil de gestão, desde criança. Meu pai me chamava de coordenadora, porque eu queria dar conta de toda a rotina da família e organizá-la. E ali eu enxerguei o que eu queria fazer, né? E aos poucos, naturalmente, eu fui deixando de fazer assistência e fui passando para o lado da administração. O meu brilho nos olhos era tanto que os meus chefes naquela época me enxergaram nessa situação e já me convidaram para assumir a gestão de um serviço que ia ser um serviço que ia ajudar o hospital a dar conta do número enorme de pacientes que ele tinha que absorver por mês. E eu, aos 26 anos, fui ser gestora de uma unidade com mais de 250 funcionários, com 16 mil atendimentos por mês, na super periferia de Guarulhos, um lugar super carente. E eu comecei a enxergar que as pequenas mudanças traziam grandes impactos. E simultaneamente, eu comecei a conhecer o processo de acreditação. E como na época era obrigatório, na metodologia da ONA, que é a metodologia brasileira de acreditação de serviços de saúde, era obrigatório um médico para as visitas de acreditação de hospitais. Eu frequentava muitas visitas, eu participava de muitas visitas. No começo, eu era uma médica bem café com leite. Eu
eu queria entender um pouco um processo antes de me afundar e estudar os detalhes deles. Acho que eu dei bastante trabalho para alguns avaliadores, no sentido de fazer muitas perguntas, não ter tanta segurança nas avaliações, mas eu fui ganhando a bagagem de comparar um serviço com o outro. E isso me deixou encantada pela acreditação, onde você avalia a organização sob alguns requisitos de qualidade que ela luta bastante para alcançar, né? E comecei a me envolver até, né, o topo nesses processos. Em 2011, eu fui convidada para fazer parte da equipe técnica da Organização Nacional de Acreditação. Eu antes era avaliadora por uma das instituições que fazia acreditação da metodologia ONA, que era o IQG. E quando eu passei a fazer parte da ONA, eu tive contato com um mundo que eu desconhecia, que era todas as metodologias de acreditação que existiam no mundo, todas as práticas de segurança que existiam no mundo, através da ISQA, por meio da Sociedade Internacional de Qualidade em Serviços de Saúde, da qual até hoje eu participo ativamente. E fui me interessando por isso a tal ponto de que eu fiz mestrado em saúde coletiva, avaliando um processo de revitalização da gestão de Santas Casas, no estado de São Paulo. Depois eu fui da segunda turma do fellowship da ISQA em 2015, e tenho renovado esse fellowship desde então, e passei a ser avaliadora de metodologias de acreditação pela Sociedade Internacional de Qualidade. Em 2014, eu fui convidada a assumir uma posição que estava vaga na ONA por um tempo, que era de superintendente técnica. Então, conduzir as revisões dos manuais de acreditação, todo o processo de avaliação para acreditação e organizar a ONA para um crescimento em ampla escala. Quando a gente começou, éramos uma equipe de 4, a gente tinha 120, 130 organizações acreditadas, e em 2016, que foi no final do ano, que foi o ano que eu resolvi estar mais perto das organizações que estavam buscando os processos de acreditação, a melhoria do cuidado, a gente já estava falando de 500 organizações. E hoje eu tenho o maior orgulho de olhar para o trabalho da ONU e ver que ela continua crescendo, que chegou a 900 organizações acreditadas. É uma conquista gigantesca, né? Então, para mim, não existe fazer gestão de serviço de saúde sem tratar de qualidade e sem tratar de segurança do paciente, né? Não existe uma saúde pública ter menos qualidade do que uma saúde privada. Eu entendo que todo mundo tem direito a um cuidado seguro, todo mundo tem direito ao melhor cuidado de acordo com a necessidade que ele tem. E eu fui tão absorvida por acreditar nisso, que é o meu propósito, que hoje eu trabalho para isso, e foi por isso que eu resolvi criar o portal Qualificação. Porque eu enxergava um abismo enorme entre as organizações que são acreditadas ou que estavam trabalhando o processo de acreditação e as organizações que sabiam que jamais chegariam a esse status. E eu acredito que qualquer organização pode ser melhor, né? Qualquer organização de saúde pode oferecer um cuidado melhor a cada dia, independente se ela vai chegar a ser acreditada um dia ou não. Então, eu
Na verdade, eu acho que eu sou meio CDF, curiosa e teimosa, porque eu insisto em estudar e conhecer tudo o que está acontecendo em relação à qualidade e segurança. E a intenção é compartilhar um pouquinho disso que eu consegui aprender ao longo de quase 14 anos aí e passar para todo mundo, porque eu acho que o conhecimento ele só é válido se ele for compartilhado. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau.